Teaser: Abraão e a promessa de Deus, uma jornada de fé. Conheça a história do homem escolhido por Deus para fundar uma grande nação. Introdução. Uma voz divina quebrou o silêncio do coração de Abraão, dizendo para deixar sua terra natal e sua casa e ir para a terra que Deus mostraria. Assim, começou a jornada de fé de Abraão, que se tornaria o pai de uma grande nação. Parte 01. Nascido como Abrão, em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade da Mesopotâmia banhada pelos rios Tigre e Eufrates, Abraão vivia uma vida comum marcada pelas estações e rituais de uma sociedade politeísta. Aos 75 anos, uma voz divina quebrou o silêncio de seu coração, ordenando-o que deixasse sua terra natal e fosse para a terra que Deus mostraria. Essa voz não era audível aos ouvidos, mas era mais clara e poderosa do que o rugido de qualquer tempestade. O Senhor prometeu a Abraão: farei de você uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Assim, marcaram-se o início da incrível jornada de fé de Abraão, um mero mortal entre muitos, escolhido por Deus para um destino grandioso. Parte 02. Aos 75 anos, Abraão sentiu o chamado divino ecoar em seu coração, uma voz que não podia ser ignorada. Deixar sua terra natal e a casa de seu pai para seguir rumo a um destino desconhecido era uma tarefa assustadora, mas sua fé o impulsionava. Ao lado de sua esposa Sarai, de seu sobrinho Ló e de seus bens mais preciosos, Abraão iniciou uma jornada cheia de incertezas e promessas divinas. O desapego às suas raízes e a confiança cega na orientação do Senhor marcaram esse momento crucial na vida dele. Cada passo dado em direção à terra de Canaã era um ato de fé e coragem, uma demonstração clara da entrega total ao plano que Deus tinha reservado para ele. As noites sobre as estrelas e os dias sobre um sol escaldante testemunharam a determinação inabalável de Abraão em seguir adiante, mesmo sem saber ao certo o que o aguardava no horizonte. Assim, com o coração repleto de esperança e com a fé incipiente como sua bússola, Abraão se lançou rumo ao desconhecido, confiando plenamente na promessa divina que guiava cada passo seu. Parte 03. Após se estabelecer em Canaã, Abraão e sua família enfrentaram desafios e adversidades enquanto buscavam se adaptar a essa nova terra. Canaã, com suas colinas férteis e vales exuberantes, era habitada por povos cananeus em cidades fortificadas, cada uma governada por seu próprio rei. A vida nessa região diversificada era muito diferente de Ur, onde campos e vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava e o aroma dos olivais e figueiras enchiam o ar. Apesar da riqueza da terra que se descortinava diante deles, Canaã já estava ocupada por outras culturas e cidades. Abraão viajou pela região até chegar a um lugar sagrado em Siquém, perto do Carvalho de More. Naquela época, os cananeus eram os senhores dessas terras. Foi lá que o Senhor apareceu novamente a Abraão, renovando suas promessas e orientações. Posteriormente, Abraão mudou-se para a região montanhosa a leste de Betel, entre Betel e Ai, onde estabeleceu acampamento e construiu um altar ao Senhor. Cada passo dado nessa nova terra era marcado pela fé inabalável de Abraão na promessa divina que guiava seus passos. Parte 4. Após se estabelecer em Canaã, Abraão e sua família enfrentaram desafios e adversidades enquanto buscavam se adaptar a essa nova terra. A promessa de Deus de fazê-lo uma grande nação era testada pela fome que assolava a região. Diante da escassez de alimentos, Abraão tomou a difícil decisão de levar sua família ao Egito em busca de sustento. O temor pela vida de sua esposa Sarai diante da opulência egípcia fez com que ele urdisse um plano para protegê-la, apresentando-a como sua irmã. No Egito foram recebidos com riquezas e generosidade, porém o Senhor infligiu grandes males ao faraó e ao seu povo por causa de Sarai.
A experiência no Egito foi marcada pela dissonância entre a opulência dos palácios e a escravidão do povo, revelando a soberania divina sobre todas as circunstâncias. Ao serem expulsos do Egito, Abraão retornou a Canaã, não apenas com mais riquezas materiais do que havia levado, mas também com uma compreensão mais profunda da natureza do nosso Deus, como protetor, provedor e guia infalível em tempos de incerteza. Parte 6. Após se estabelecer em Canaã, Abraão e sua família enfrentaram desafios e adversidades enquanto buscavam se adaptar a essa nova terra. A promessa de Deus de fazê-lo uma grande nação era testada pela fome que assolava a região. Diante da escassez de alimentos, Abraão tomou a difícil decisão de levar sua família ao Egito em busca de sustento. O temor pela vida de sua esposa Sarai diante da opulência egípcia fez com que ele urdisse um plano para protegê-la, apresentando-a como sua irmã. No Egito foram recebidos com riquezas e generosidade, porém o Senhor infligiu grandes males ao faraó e ao seu povo por causa de Sarai. A experiência no Egito foi marcada pela dissonância entre a opulência dos palácios e a escravidão do povo, revelando a soberania divina sobre todas as circunstâncias. Ao serem expulsos do Egito, Abraão retornou a Canaã, não apenas com mais riquezas materiais do que havia levado, mas também com uma compreensão mais profunda da natureza do nosso Deus, como protetor, provedor e guia infalível em tempos de incerteza. Parte 7. Após se estabelecer em Canaã, Abraão e sua família enfrentaram desafios e adversidades enquanto buscavam se adaptar a essa nova terra. A promessa de Deus de fazê-lo uma grande nação era testada diariamente pelas circunstâncias ao seu redor. Abraão, em sua jornada de fé, encontrava-se rodeado por povos e culturas diversas em Canaã, cada um com suas próprias crenças e práticas. A convivência com os cananeus e perizeus na região apresentava desafios constantes para manter a fé inabalável no Deus único que o havia chamado para essa jornada. As diferenças culturais e religiosas não eram apenas obstáculos a serem superados, mas também oportunidades para Abraão demonstrar a sua confiança no Senhor diante de situações adversas. A presença dos povos locais não apenas testava a fé de Abraão, mas também servia como lembrete constante da promessa divina que o acompanhava em cada passo dado naquela terra desconhecida. Assim, entre desafios e aprendizados, Abraão seguia firme em sua jornada de fé, confiante de que o Deus que o havia chamado também o sustentaria em meio às tribulações do caminho. Parte 8. Após décadas de caminhada e provações, Abraão foi submetido ao teste mais angustiante de sua fé. O Senhor o instruiu para levar seu único filho, Isaque, fruto da promessa divina, até a região de Moriá e oferecê-lo como holocausto num altar designado por Deus. O coração de Abraão se encheu de dor e perplexidade diante dessa ordem divina, aparentemente contraditória. No entanto, sua obediência e confiança inabaláveis no Senhor o levaram a seguir adiante com determinação. No terceiro dia de jornada, ao avistar o local indicado, Abraão preparou tudo para o sacrifício, cortou a lenha e colocou Isaque sobre o altar. O momento solene chegara, quando Abraão ergueu a faca para cumprir o mandato do Senhor, mas antes que pudesse consumar o ato terrível, uma voz celestial interveio. "Abraão! Abraão!" chamou o anjo do Senhor do céu. Com lágrimas nos olhos e alívio no coração, Abraão respondeu: "Eis-me aqui." O anjo então revelou que Deus havia visto a fidelidade e temor genuínos de Abraão, fornecendo um carneiro preso pelos chifres num arbusto para ser sacrificado em lugar de Isaque. Nesse momento sublime de provisão divina, Abraão testemunhou mais uma vez a fidelidade e misericórdia do Senhor em suas vidas. A montanha de Moriá se tornou não apenas um lugar de teste extremo de a fé de Abraão, mas também um altar eterno da provisão divina que sempre se antecipa às necessidades daqueles que o servem com fidelidade. CTA.
Se você quer conhecer mais histórias bíblicas incríveis como essa, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Finalização. A jornada de fé de Abraão é um exemplo inspirador de confiança em Deus mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Que essa história nos motive a seguir firmes na nossa própria jornada.